A notícia caiu como uma bomba no coração da aviação global. Uma declaração da Embraer, feita em um dos momentos de maior tensão comercial entre Estados Unidos e Brasil, acendeu um alerta mundial. Não se trata apenas de tarifas, papelada ou burocracia econômica. É uma movimentação com potencial para alterar rotas de investimento, linhas de produção e até a base tecnológica da aviação moderna. A Embraer, uma das maiores fabricantes de aeronaves do planeta, decidiu revelar publicamente que o tarifaço imposto pela administração Trump pode reescrever o equilíbrio competitivo do setor. E a maneira como a empresa expôs essa situação mostra que estamos diante de um divisor de águas, não apenas para a companhia, mas para todo o ecossistema da aviação, que vai do transporte regional às operações militares mais estratégicas. O estopim veio de uma fala direta e incisiva de um dos principais executivos da Embraer. Durante um evento prestigiado do setor financeiro, o CFO da empresa deixou claro que todos os investimentos planejados em território americano, fábricas, centros de tecnologia, projetos de expansão e clusters industriais poderão ser congelados caso Washington não reverta as tarifas recém-implantadas contra produtos aeronáuticos brasileiros. A declaração, apesar de calma e medida, soou como ela transformou uma questão de comércio exterior em uma disputa complexa que envolve geopolítica, cadeias globais de suprimentos, competitividade e até o futuro da mobilidade aérea. E o fato de ter sido dita diante de uma plateia formada pelos maiores líderes financeiros do país apenas amplificou seu impacto. O evento em que tudo aconteceu não era pequeno. Tratava-se de uma das maiores celebrações anuais do mercado financeiro brasileiro, onde executivos de peso são homenageados por sua atuação ao longo do ano. Nesse ambiente, em que normalmente reinam discursos institucionais e palavras cuidadosamente escolhidas, o anúncio da Embraer destoou. A empresa expôs que muitos dos investimentos anunciados ao longo dos últimos meses, cifras milionárias destinadas a fortalecer sua presença nos Estados Unidos, foram planejados antes da intervenção tarifária. E agora, com o tarifaço em vigor, toda essa estratégia está sendo revisada. O recado foi claro. O cenário mudou e a empresa está pronta para se adaptar rapidamente, mesmo que isso signifique redirecionar recursos e encerrar ciclos de cooperação. Essa discussão ganha ainda mais peso quando se considera o tamanho do plano inicial da Embraer para o mercado norte-americano. Meses antes, a empresa havia divulgado um pacote robusto de expansão nos Estados Unidos, incluindo investimentos substanciais em estados estratégicos como Texas e Flórida. Essas unidades são essenciais para a companhia. Abrigam linhas de produção, centros de engenharia, programas de certificação e conexões que fortalecem a Embraer no maior mercado aéreo do planeta. A ideia era criar uma presença industrial ainda mais sólida e competitiva. Mas com o tarifaço, esse movimento, antes visto como natural, agora se tornou incerto. A ameaça de reverter ou suspender investimentos sinaliza que a Embraer está disposta a tomar decisões duras para proteger sua competitividade global. E existe um agravante que torna esse cenário ainda mais explosivo: a discussão envolvendo o cargueiro militar KC-390. Os Estados Unidos estão avaliando opções para ampliar sua frota de aeronaves táticas, e o modelo da Embraer é considerado uma das alternativas mais avançadas e custo-eficientes do mundo. A empresa havia deixado em aberto a possibilidade de realizar outros investimentos multimilionários nos Estados Unidos caso seu cargueiro fosse escolhido. Mas agora, com o tarifaço em vigor, a Embraer deixou claro que é impossível assumir compromissos estratégicos dessa magnitude enquanto seus produtos chegam ao país sob penalização tarifária. Ou seja, o tarifaço não está apenas atrapalhando o comércio, ele pode influenciar diretamente decisões militares de longo prazo.
A tensão se intensifica quando observamos que o KC-390 já demonstrou capacidades excepcionais em operações reais. Desenvolvido em parceria com a Força Aérea Brasileira e outros países, o cargueiro possui tecnologias de ponta, pode realizar reabastecimento aéreo, transportar tropas e equipamentos pesados, e opera em condições adversas com eficiência superior a muitos concorrentes tradicionais. Para os Estados Unidos, adquirir esse tipo de aeronave representaria não apenas uma compra, mas uma parceria estratégica de defesa com implicações geopolíticas profundas. Porém, as tarifas criaram um obstáculo quase intransponível para que essa cooperação avance de maneira fluida e sustentável. Nos bastidores, a Embraer tem buscado formas de contornar a situação. A empresa acionou canais diplomáticos, conversou com representantes de ambos os governos e tentou negociar alternativas para reduzir a pressão tarifária. As tarifas impostas pelos Estados Unidos contra produtos brasileiros, incluindo aeronaves e componentes, começaram em um nível moderado, depois subiram drasticamente e em seguida foram parcialmente reduzidas, criando um cenário de incerteza que afeta diretamente as operações globais da companhia. Embora a Embraer tenha feito um esforço enorme para reorganizar sua estrutura de custos e minimizar impactos internos, a empresa admite que a competitividade no mercado americano diminuiu. Enquanto isso, seus concorrentes internacionais já operam novamente com tarifa zero, algo que coloca a Embraer em desvantagem imediatamente perceptível para os clientes. Essa redução de competitividade não é um detalhe. Os Estados Unidos são o principal mercado para a aviação regional, segmento no qual a Embraer é líder global com a família E-Jets. Quando uma companhia aérea americana compra um avião da Embraer e precisa pagar tarifas extras, ela automaticamente percebe o produto como mais caro, mesmo que o custo total de operação ainda seja superior. Isso cria uma distorção no mercado e, mais cedo ou mais tarde, força consumidores a migrarem para fabricantes que não sofrem com essas barreiras. Se nada mudar, a Embraer afirmou que será obrigada a rever toda a sua política de investimentos nos Estados Unidos, e essa possibilidade é um terremoto para a indústria, não apenas para a empresa. O impacto vai além da Embraer. Milhares de empregos diretos e indiretos nos Estados Unidos dependem das operações da empresa em solo americano. Fornecedores locais, centros de manutenção, programas de treinamento de pilotos e engenheiros e toda uma rede de prestadores de serviços especializados estão conectados à presença da fabricante brasileira. Congelar ou reverter investimentos significa colocar em risco essa cadeia produtiva inteira, afetando comunidades, economias regionais e até a base industrial de defesa americana, que se beneficia da tecnologia e expertise da Embraer em diversos programas colaborativos. Além disso, o CFO da Embraer destacou um ponto importante. 2024 e 2025 têm sido anos de extrema volatilidade global. Disputas comerciais, oscilações cambiais, turbulências econômicas e incertezas geopolíticas afetaram diretamente todas as empresas com operações internacionais, especialmente as do setor aeronáutico, que dependem de cadeias globais e decisões de certificação complexas. Ele ressaltou que somente uma gestão de riscos altamente estruturada permitiu que a Embraer atravessasse esse período mantendo crescimento, entregas e expansão industrial. Mas isso não significa que a empresa poderá sustentar indefinidamente esse cenário desfavorável, e é aí que o tarifaço de Trump se torna ainda mais relevante. Quando parecia que o episódio já tinha profundidade suficiente, um novo capítulo ampliou a dimensão da crise e da oportunidade. O avanço da EVE, empresa de mobilidade aérea urbana da Embraer.
Analistas do mercado financeiro destacaram que o primeiro voo do protótipo em escala real, previsto para ocorrer entre o final de 2025 e o início de 2026, pode se tornar um marco capaz de redefinir o valor de mercado da companhia. Para muitos investidores, os projetos de eVTOL ainda são vistos com um grau elevado de risco, mas o primeiro voo é um divisor de águas. É o momento em que hipóteses deixam de ser apenas simulações digitais e passam a ser realidade física testada nos céus. A Eve intensificou testes ao longo dos últimos meses, avançando em sistemas críticos de solo, integração de software, comunicações aeronáuticas e validação de motores fornecidos por parceiros estratégicos. Esse ritmo acelerado de desenvolvimento coloca a empresa em linha com concorrentes internacionais que já assistiram suas avaliações de mercado dispararem após concluírem voos reais. A diferença é que, no caso da Eve, existe um fator adicional. Ela carrega consigo o peso da confiabilidade técnica da Embraer, reconhecida mundialmente como uma das fabricantes mais seguras, inovadoras e eficientes da história da aviação. A Embraer já entregou aeronaves avançadas como os E-Jets, o cargueiro KC-390 e jatos executivos Praetor, todos reconhecidos por agências reguladoras globais e operados por clientes em dezenas de países. Esse histórico fortalece a percepção de que a Eve tem uma chance real de se tornar um dos primeiros eVTOLs certificados do mundo. A Eve está posicionada para ser protagonista dessa transformação. E o primeiro voo será o momento em que investidores, reguladores e consumidores perceberão que o futuro deixou de ser ficção científica. No fim das contas, tudo isso se conecta diretamente ao tarifaço de Trump. Uma tarifa pode parecer apenas mais um, mas no caso da Embraer, ela se tornou a centelha de uma transformação que pode redefinir onde a aviação é produzida, quais projetos avançam primeiro, onde serão criados empregos, como as parcerias militares serão estruturadas e até qual fabricante dominará o mercado emergente dos eVTOLs. O tarifaço nasceu como uma medida de proteção americana, mas pode terminar acelerando uma reorganização global que vai muito além das fronteiras dos Estados Unidos. O que está claro é que a Embraer não está apenas reagindo. Ela está usando o momento para reposicionar sua estratégia de forma ousada, enviar um recado firme ao governo americano e, ao mesmo tempo, fortalecer projetos que podem transformar a mobilidade aérea no mundo inteiro. Se Trump insistir no tarifaço, pode desencadear, sem querer, a maior virada estratégica da Embraer desde sua fundação. E essa virada pode, sim, revolucionar a aviação.